5, do verso 1 até o verso de número 20. Nós vamos ler esse texto. Assim como você está com bastante reverência na presença do Senhor nosso Deus, acompanhe essa leitura, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Então, muito importante que neste momento você ouça a palavra do Senhor, ou você leia a palavra do Senhor, do nosso Deus. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou e exclamou com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos lido a Tua Palavra e queremos, Senhor, ouvir a Sua voz. Fala conosco, Senhor, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Jesus liberta os endemoniados. Nós temos orado bastante na nossa torre de oração, nas nossas torres de oração. Temos tido os nossos momentos na presença do Senhor nosso Deus em particular, mas nem sempre temos, muitas vezes, nos lembrado dessa batalha que nós travamos no reino espiritual e que está se sucedendo aí fora na vida de muitas pessoas. Porque vivemos muitas vezes debaixo da cobertura, né, de Cristo Jesus, na nossa fé, e não nos importamos muito com o que está acontecendo ali fora, com a opressão que está acontecendo ali fora. Jesus estava com os seus discípulos e diante de toda uma multidão. E ele sai com os seus discípulos e atravessa o mar por causa de apenas uma pessoa. Este homem que era endemoniado lá na planície de Gadara. O que eu quero lembrar os irmãos nessa noite é que Satanás, o diabo, existe. Nós não podemos vê-lo, mas ele é real.
E a ocupação dele é tão somente matar, roubar e destruir a vida de pessoas. Matar, roubar e destruir a vida de pessoas. E ele é, na Bíblia, né, descrito como o mentiroso, o enganador, o assassino. E ignorarmos essa ação do inimigo e vivermos uma espiritualidade, né, à parte, não é bom, né? É equivocado essa atitude, né? Porque nós precisamos saber que o inimigo está aí e que nós precisamos considerar que ele está lutando, está fazendo a parte dele. Matar, roubar e destruir. Amados, para nós iniciarmos aqui nesse estudo, é importante observarmos o seguinte: as áreas em que o inimigo age, né? São duas áreas, né? Primeiro, ele age na vida dos ímpios, porque esses já são os seus. Então ele age através dos ímpios. Aqueles que não creem no Senhor, o nosso Deus, né? Aqueles que não creem no Senhor nosso Deus, ele age através dessas pessoas, porque essas pessoas já estão a seu serviço. Porque ou você é um cristão e está no serviço do Senhor, na obra do Senhor, ou você não serve ao Senhor e serve ao inimigo. Vai dizer, mas eu não adoro, eu não tenho outro Deus. O fato de você não adorar a Deus já te coloca a serviço do inimigo, a serviço de Satanás neste mundo. Em Mateus 13, lá na parábola do joio, Jesus diz que o joio são os filhos do maligno, né? E aquele que foi o que semeou o joio dentre o trigo foi o maligno, né? Que colocou os seus filhos ali, né? Lá em João 8:44, Jesus diz para aqueles que não querem seguir e que estão condenando ele e não estão reconhecendo a ele como Senhor e como Filho de Deus e como Cristo, ele diz, vós sois do diabo. Ele diz, mas nós somos filhos de Abraão. Não, vocês não entendem, vocês não aceitam, é porque vocês são filhos do diabo. Se você é contra o Evangelho, se você é contra a igreja de Cristo Jesus, você só tem um lado para pertencer, é o lado do inimigo. Lá em Efésios, capítulo 2, que nós estamos estudando, né, o livro de Efésios, domingo à noite, né, ele diz que, nós já falamos isso também, que eles são os filhos da desobediência, Efésios 2:3, eles são filhos da desobediência. Então, primeira parte aqui, o inimigo, Satanás, age através, né, dos ímpios, daqueles que não creem na palavra do Senhor, o nosso Deus. E ele age também contra os filhos de Deus. Ele age contra os filhos de Deus. Ele se opõe a toda a obra do Senhor, o nosso Deus, né? Lá em 1 Tessalonicenses, né, 2:18, Paulo diz que ele barrou a Paulo, né? Ele barrou a Paulo e impediu, né? Ele tenta contra os crentes para levá-los ao pecado, para levar ao esfriamento na fé. Tenta para... outro. Desculpe, irmão, precisamos trocar aqui o microfone. Tá. Vamos acertar aqui então. Um tá chiando, o outro está muito alto, mas vamos lá. Então, vamos retomando aqui a segunda parte, né? Ele age contra os filhos de Deus. Então, ele se opõe à obra do Senhor. Deixa eu pegar o outro aqui, vamos ver.
Alô, som. Alô, som. Ah, esse aqui está melhor. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, ele se opõe aos servos de Deus, né? Tentou barrar Paulo, lá no 1 Tessalonicenses 2,18, né? Ele tenta contra os crentes para levá-los a pecar, 1 Tessalonicenses 3,5, né? Levando-os ao fracassar na fé, ao desiludir-se na fé, né? Essa é a atitude do inimigo mesmo, né? De Satanás, né? Tenta induzir ao erro, né? E nós sabemos que ele tenta contra os filhos de Deus. E nós não devemos ter medo, ter receio, porque Deus cuida de cada um de nós. Mas ele pode atingir a vida de um servo de Deus quando Deus permite, né? Nós temos a história de Jó, onde Deus permitiu que ele, né, pudesse atingir a vida de Jó e de toda a sua família. Deus tinha um propósito, claro, mas isso aconteceu, né? Então, o que eu quero que os irmãos entendam é isso. Que nós não podemos, né, ficar como se ele não existisse. Ignorar a ação do inimigo. Ignorar a ação do diabo. Através das pessoas que não creem no Evangelho e que querem ver o fracasso do Evangelho e querem ver o fracasso da Igreja de Cristo nesses dias e que não amam e não gostam do povo evangélico, não gosta do cristão, né? E também entender que o inimigo, ele tenta contra as nossas vidas. Deus nos protege, Deus nos guarda. Lá no salmista diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Por quê? Glórias a Deus por isso, né? Porque se não fossem os anjos do Senhor, nós estaríamos, né, perdidos. Mas ele ainda consegue atingir a vida, a nossa vida, se Deus permitir. Algumas coisas Deus permite que aconteça conosco, para um tratamento, para um ensino, né? Deus permite. E quem é que ataca a vida, até mesmo de um cristão? Pode ser também, com a permissão do Senhor, o inimigo. Nesse texto em que nós lemos, amados irmãos, nós vamos observar aqui que Jesus atravessa o mar para ir ao encontro de uma pessoa, né? De uma pessoa que se encontra possessa por demônios, né? E não era um demônio só, né? Mas uma legião. E as pessoas, quando elas estão possessas, existem dois termos, nós precisamos definir aqui junto com os irmãos também, né? Possessão e opressão. Opressão é quando a pessoa sente que ela está sendo tentada, que ela está sendo, né, assediada pelo inimigo, ela sente a presença do mal, né? É a opressão. E a possessão é quando, né, o inimigo consegue controlar o corpo, a mente e as emoções daquela pessoa. Não sei se você já viu, né, alguém possesso, né, mas é algo horrível, porque a pessoa fica completamente fora de si e a serviço realmente do inimigo, sem controle nenhum da sua vida, dos seus atos, das suas atitudes, da sua fala, né? Porque ela fica completamente transtornada e transformada também. A Bíblia registra, amados irmãos, que o inimigo, ele pode, né, chegar um jovem, um idoso, criança, né? Todo ser humano ele pode atingir, né? E as pessoas que estão mais vulneráveis, né, a esse uso do inimigo, né, a essa invasão do inimigo na sua vida, são as pessoas que procuram o ocultismo, né? São pessoas que procuram feitiçaria, adivinhos, né, necromantes, né? Pessoas que consultam os mortos, né? E estão afastados daquele que é o ensinamento do Senhor, o nosso Deus. Essas pessoas estão propensas a serem possuídas pelo inimigo. Por quê? Não buscam ao Senhor e estão buscando outras coisas. A primeira experiência que eu tive, amados irmãos, nessa área, foi exatamente com um grupo de amigos que eles tinham se reunido num dia para fazer alguns eventos lá
relacionado, né, ao espiritismo, ao ocultismo, e ali eles fizeram um pacto com o inimigo. E depois, quando eles tiveram um encontro, que eles foram fazer um churrasquinho e começaram a se lembrar daquilo que eles tinham feito e começaram a utilizar daquilo que eles tinham aprendido lá, o inimigo, né, se apossou de uma vida ali. E foi uma noite muito difícil, né, uma noite de uma batalha muito grande no reino espiritual. Por quê? O inimigo, né, se apossou daquela vida porque ele foi procurar. Né? Quando acontece isso, na maioria das vezes, né, nós vamos ouvir a pessoa que está endemoniado e o demônio dizer: ela foi ou ele foi me procurar. É por isso que eu estou aqui. Né? Então, porque a pessoa deu liberdade, né? Porque a pessoa foi procurar, porque a pessoa se ofereceu, porque a pessoa quis, e então ali o inimigo encontrou lugar para ele habitar. Nos nossos dias, há possessão demoníaca? Claro que existe. Né? Sempre existiu. Jesus participou aqui desse momento na vida desse homem, né? Marcos registrou aqui porque realmente isso aqui foi algo que aconteceu. Né? E enquanto o diabo não for derrotado, amados irmãos, definitivamente lançado no inferno, ele continuará a agir. Né? Lá no livro de Judas, versículo 6 fala isso, e também lá em Apocalipse 20:10. Enquanto o inimigo não for derrotado definitivamente pelo Senhor, ele vai continuar agindo, né? Ele está ativo hoje, né, no mundo e na vida de muitas pessoas. No mundo e na vida de muitas pessoas. Mas você não precisa ficar preocupado. Né? Você não precisa ficar preocupado, não. Né? Porque o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que se entregou a sua vida para Jesus, aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ele recebeu o selo do Espírito Santo de Deus, né? Então você é propriedade exclusiva do Senhor, o nosso Deus. Nós já estudamos também lá em Efésios 1, né? Quando ele fala que o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, né? Lá em 1 Coríntios 3,16, vós sois templos do Espírito Santo de Deus, não sabeis vós sois templos do Espírito Santo de Deus, e se alguém tentar destruir o templo do Espírito Santo de Deus, sois vós, Deus o destruirá. Então, fica tranquilo, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas, se você não tem o Espírito Santo de Deus, lá em Romanos 8:9 diz que você não pertence ao Senhor, o nosso Deus. Né? Mas, quem já nasceu de novo, quem já entregou a sua vida para Jesus, esse tem o Espírito Santo de Deus. E lá em 1 João 5:18 e 19, ele diz que Deus nos guarda. Né? Deus nos guarda do maligno. Deus nos guarda do maligno. E Jesus, quando ele nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, ele diz que nós devemos orar: livra-nos do mal. O Senhor é que nos livra de todo mal. Então, você fique tranquilo, mas você precisa ter conhecimento a respeito e precisa estar preparado para essa tarefa também sobre a face da terra. Alguns dizem: mas isso é coisa de igreja pentecostal. De pentecostal não, isso aqui é coisa de cristão mesmo, né? Que luta, que batalha contra o inimigo no dia a dia, através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando aqui para o texto, vamos observar algumas coisas, né? Rapidamente. Primeiro, o que o demônio faz na vida de uma pessoa? O que o texto nos diz que o demônio faz na vida de uma pessoa? Lá no versículo de número 3, diz assim, ó: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Então, né, primeira coisa que nós destacamos aqui, né, é que o demônio destruiu os seus relacionamentos afetivos. Ele era um homem como qualquer outro na sociedade.
Só que a partir do momento em que o inimigo, né, tomou conta da vida dele, apossou-se da vida dele, ele perdeu todos os seus laços familiares, ele perdeu os seus sentimentos, e ele saiu da sua casa e foi morar num cemitério, né? O diabo, ele é terrível. A Bíblia diz que ele veio para matar, João 10:10 veio para matar, roubar e destruir, né? E uma das primeiras coisas, né, que ele destrói é exatamente o relacionamento afetivo, é o amor do coração da pessoa. E ele abandona o lar, ele abandona a família, ele abandona os seus queridos, né? O diabo é terrível. Ele faz isso, amados irmãos, através, né, da possessão demoníaca. Mas ele faz isso também através das drogas, através dos vícios, né? Através do materialismo, através de muitas outras artimanhas que ele tem e armas que ele tem para separar as pessoas, o ódio, a ira, as intrigas, as fofocas, as dissensões, né? Mas quando ele toma uma vida, quando ele possui uma vida, ele tira essa pessoa da família, porque ele destrói os seus relacionamentos. E eu citei, além da possessão, esses outros casos, porque separa também a família, separa também as pessoas, né? Rompe com laços afetivos, e isso não é de Deus, porque o amor, né, diz que o amor tudo crê, tudo suporta. O amor permanece para sempre. Também o demônio assumiu o controle da sua vida. Vamos lá no versículo número 4. Primeiro, então, o demônio destruiu seus relacionamentos, levou para ele morar no cemitério. No versículo 4, ele diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, né? Ele foi totalmente possuído pelo inimigo, ele tinha uma força, né, descomunal, né, dos demônios, e ninguém podia controlá-lo, né? O demônio transformou num animal muito, 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 muito violento, né? Um animal indomável, né? E isso era a força do inimigo, a força espiritual agindo na vida dessa pessoa. Na nossa sociedade, na nossa realidade hoje, existe uma luta muito grande, né? E que existem até campanhas com relação à violência dentro dos lares, tanto do homem contra a mulher, quanto da mulher contra o homem, e também de pais ou padrasto contra filhos, filhas, né? E nós começamos a olhar para essas coisas como sendo isso algo que é fruto da sociedade, que é produção tão somente da sociedade, e que através de campanha nós podemos e vamos conseguir resolver essas coisas. Nós precisamos entender, amados irmãos, que essa violência que existe em nossa sociedade hoje é causada não somente pelas desigualdades sociais, é causada não somente, né, por aquilo que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia, pelo conhecimento que elas têm, por aquilo que elas aprenderam no seu dia a dia. Ou melhor, né, pela falta de conhecimento. Essa violência que nós vemos no nosso dia a dia, e que nós temos assistido e que nós temos ouvido, é também algo que o inimigo tem semeado na vida e no coração das pessoas. É algo que o inimigo tem plantado no coração de muitas e muitas famílias, muitos lares. Esse componente espiritual é responsável por aquilo que nós estamos assistindo. Creia nisso. Não fique só nas campanhas, não, que no social, porque isso não é realidade, não. Tem muita coisa que o inimigo tem semeado no coração do homem, no coração da mulher, e que tem levado o quê? A destruição e a morte de muitas pessoas,
a destruição e a morte de muitas crianças. E quando você afeta uma criança, pensa a respeito disso. Quando uma criança é afetada na sua infância, isso perdura para a vida toda dela. Ela fica atormentada pela vida toda dela. Isso não é só social, não. Isso é espiritual. O demônio assume o controle da vida da pessoa. Ele assumiu o controle da vida desse homem. Jesus viu, Jesus falou, Jesus relatou, Marcos escreveu isso aqui. Nós temos que estar alertas na oração, no clamor, no ensino da palavra, porque o inimigo tem usado muitas pessoas para fazer o mal, para matar, para roubar, para destruir a vida do ser humano. O demônio também destrói a sua saúde, né? Em verso de número 5, olha o que diz verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Pensa comigo, né? Os demônios se apossaram dele, né? E tiraram a vida propriamente dele, né? Porque ele gritava a sua dor e se autoflagelava. Ele se feria para curar uma dor maior que ele estava sentindo e que ele não sabia de onde vinha. Aquele homem, ele era atormentado de dia e de noite pelo demônio. Andava de dia e de noite. Você imagina uma pessoa que anda de dia e de noite, é um zumbi, não tem saúde, né? Não tem saúde mental, não tem saúde emocional, não tem saúde física, não tem vida. O demônio destrói a saúde da pessoa. Ele destrói toda a vida da pessoa. No versículo 9, o demônio destruiu a sua identidade. Olha só, quando Jesus pergunta para ele o seu nome. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Os demônios se apossaram de tal forma daquele homem que quando Jesus pergunta do seu nome, ele não sabe qual é o seu nome. Ele não se lembra qual é o seu nome. Ele não tem mais nome. Porque ele foi escravizado e possuído pelo inimigo. E aí ele diz então, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Você pode ter uma ideia do que é isso? Perder a identidade? Uma legião, amados irmãos, para nós termos uma ideia, né? São 6.000 soldados. Legião romana, 6.000 soldados. Imagine aquela vida com 6.000 demônios ali atormentando de dia e de noite. Não dormia mesmo. Marcos descreve, né, como os demônios ocuparam a vida dessa pessoa. Então, primeiro, destruiu o relacionamento dele com a família e o separou e o levou para morar distante da sua casa, lá no cemitério. O demônio assumiu o controle da sua vida, né? Ele não tinha mais controle na sua vida. Lá no verso de número 4, né? Ele virou um animal indomável. O demônio destruiu a sua saúde, ele não tinha mais paz no coração, não tinha mais condição de vida. Imagina o que essa pessoa comia no seu dia a dia, se é que comia alguma coisa, né? Destruiu a sua identidade, né? Ele não sabia mais o seu. Bem, esta era a situação em que Jesus encontrou aquele homem. E esta, amados irmãos, é a situação em que a sociedade que está distante de Deus se encontra também. Muitos que caminham conosco no nosso dia a dia, se não estão possessos,
estão sendo usados pelo inimigo e caminham como se estivessem indo para a morte mesmo. Não tem mais vontade de viver. Não se lembram mais do seu nome. Não se lembram mais quem são. Estão perdidas. Mas Jesus foi lá naquele dia para levar libertação para aquele homem. E Jesus está hoje nos nossos dias também, da mesma forma, presente para trazer libertação para todas as pessoas. Pode ser uma libertação total, como aquele homem precisava, ou pode ser também uma libertação parcial. Por quê? Parcialmente o inimigo tem usado pessoas de uma ou de outra forma, promovendo a violência. E Jesus vai ao encontro daquele homem ali naquela planície para libertá-lo. Por quê? Jesus sabia que somente ele podia ir lá e libertar aquela pessoa. Os irmãos vão se lembrar de quando os discípulos perguntaram para Jesus: por que nós não podemos libertar esse menino? Jesus disse o que para os discípulos? Essa casta só sai com jejum e oração. Jesus sabia que somente ele poderia ir lá e libertar, porque os discípulos estavam ali fazendo a missão, mas não tinham ainda autoridade, não tinham ainda estrutura, não tinham ainda fé e não tinham ainda recebido o Espírito Santo de Deus para fazer a obra. E nós temos que entender isso, que é só Jesus que pode libertar. É só Jesus que pode salvar, é só Jesus que pode curar, é só Jesus que é o caminho, é só Jesus que é a verdade, é só Jesus que é a vida. E nós fomos chamados para levar esse evangelho de cura, de libertação e salvação. Mas só Ele pode libertar. E nós temos que ter esse entendimento, que só Jesus pode libertar, só Jesus pode fazer esse milagre glorioso de libertação da vida de uma pessoa quando está nas mãos do inimigo. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Como aconteceu essa libertação, né? Primeiro, com relação aos demônios. Como é que os demônios se comportaram diante de Jesus e como é que os demônios se comportam diante de Jesus hoje? Quando eu estou falando se comportam diante de Jesus hoje, é quando você, como servo de Deus, você como instrumento do Senhor nosso Deus, como alguém que Deus chamou, separou para esse ministério sobre a face da terra, como é que esse demônio se comporta na sua presença? Porque você é templo do Espírito Santo de Deus, e ele vai olhar para você e não vai ver o seu exterior, ele vai ver o seu interior, né? Então o que aconteceu foi que quando eles olharam para Jesus, eles reconheceram quem era Jesus. Lá no versículo de número 7, olha lá, ele diz assim: e exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então ele reconhece que Jesus está presente, ele reconhece que Jesus está ali, ele reconhece a autoridade e a soberania de Jesus. O verso de número 10, e rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ele reconhece que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que nas mãos do Senhor está toda a autoridade. Então o inimigo sabe que Deus é poderoso, mas ele tenta afrontar, né? A presença de Jesus é um tormento para aqueles demônios. Agora você pode imaginar uma coisa, né? Que a igreja de Cristo Jesus é um tormento para o mundo. Por que é que o mundo se opõe à igreja de Cristo Jesus? Porque ele veio para curar, libertar e salvar. E o mundo quer escravizar. E o mundo quer levar a pessoa para o mal. Mas Jesus veio para libertar, para curar e para salvar o homem do pecado, da morte e do inferno. E quando Jesus fala com aqueles demônios, Jesus dá uma ordem para aqueles demônios, o que acontece? Eles obedecem imediatamente, né? Diz que eles podem entrar nos porcos, eles vão e entram nos porcos, né? Lá em Mateus 28, 18, Jesus disse: olha, que a ele foi concedida toda a autoridade, né? Toda a autoridade lhe foi dada no céu
e na terra. Então, a primeira coisa que acontece ali naquele momento, na libertação, é que os demônios reconhecem Jesus. Você precisa entender isso. Que onde você chegar, se tem alguém do mal, vai reconhecer que existe algo diferente na sua vida. Vai reconhecer a presença de Cristo Jesus na sua vida, né? E pode acontecer, né, como nós já tivemos experiência, né, do inimigo dizer assim, ó, eu não gosto de você, o que eu posso fazer? É lógico que você não gosta de mim mesmo. É normal que você não goste de mim, né? E é bom que você não goste de mim mesmo, né? Né? E é bom que o inimigo não goste de você mesmo, porque nós somos inimigos, né? Então, onde você chegar, às vezes você reclama de algo que acontece, da maneira como você foi tratado, da maneira como você foi visto, né? É que você chegou ali como servo de Deus. Você está ali como servo de Deus. E como servo de Deus, você incomoda o mal. Você incomoda o mundo. Assim como Jesus chegou ali na planície e os demônios já vieram. O que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai tirar a nossa paz aqui, né? Em segundo lugar, com relação à pessoa, ao homem que estava endemoniado, né? Jesus realiza ali um grande milagre. Um grande milagre maravilhoso, né? Uma das grandes maravilhas do Senhor Jesus era exatamente essa, libertar os cativos, né? Aqueles que estavam ali completamente nas garras do inimigo, né? Que o inimigo já estava contando que ele estava arrastando para o inferno, o Senhor vai lá e tira das garras do inimigo, e liberta essa pessoa das garras do inimigo. Eu já estou chegando no meu tempo aqui, já cheguei no meu tempo, mas agora eu quero passar para os irmãos aqui, rapidamente, né? Esse segundo momento aqui com relação ao homem, né? Jesus libertou o homem da escravidão dos demônios. Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. Versículo 13. Leia comigo versículo 13. Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, Jesus permitiu que os demônios saíssem daquele homem. Agora os demônios devem sair daquele homem, né? Lá em Isaías 61:3, né, no 61 nos diz, né, de 1 a 3 diz, né, que o Senhor Jesus veio para nos trazer liberdade, nos libertar dos cativos, né, das enfermidades, de todo mal, né? Lá em 1 João 3:8, né, Jesus veio para destruir as obras do inimigo, né? E tudo isso é feito por intermédio da palavra do Senhor nosso Deus. Jesus permitiu, Ele deu autorização. E hoje, da mesma forma, Jesus continua, através da sua palavra, dando ordens para o inimigo bater em retirada, dando ordem para o inimigo sair da vida das pessoas, dando ordem de libertação para as pessoas, tirando da escravidão, né, de toda a obra do inimigo e libertando vidas do pecado, da morte, do inferno, das drogas, do álcool, de tudo. Ele veio para nos libertar. Em segundo lugar, Jesus permitiu que os demônios saíssem do homem e entrassem naquela manada de porcos, né? Está lá no versículo 17. Então Jesus permite que aqueles demônios entrem naquela manada de porcos. E o que é que acontece com eles, né? Os porcos não suportam os demônios, e os porcos pulam no despenhadeiro e morrem. Imagine o prejuízo que teve ali naquele dia. Que prejuízo aconteceu ali na vida daqueles criadores de porcos, né? Por que Jesus permitiu isso? Porque as pessoas materialistas que eram, né, que tinham ali, né, nos seus bens materiais, a sua importância, a sua riqueza maior. E Jesus está chegando. E aqueles homens não ouvem o Evangelho. Mas quando eles perdem os seus porcos, eles observam o seguinte, que Jesus está dando o seguinte ensinamento, que uma vida vale muito mais do que uma manada de porcos.
que uma vida vale muito mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Que Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá no Calvário por amor a mim, por amor a você. Ele nos resgatou com o seu próprio sangue, porque você é muito importante para Deus. Você tem muito valor e uma vida vale muito mais do que todos os bens que você possui. Em segundo lugar, amados irmãos, para provar ali para aqueles que estavam ali, que Ele era o Deus soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Que Ele era Senhor sobre todas as coisas. Né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus também restaurou a dignidade daquele homem. Para concluirmos aqui, Jesus restaura a dignidade daquele homem, né? Aquele homem agora é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, ele diz, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Né? As coisas velhas já ficaram para trás. Né? Eis que tudo se fez novo. Você já está vivendo essa vida nova em Cristo Jesus? E onde é que o texto nos diz que esse homem foi realmente transformado? Né? Onde é que está escrito que esse homem mudou de vida? Vamos lá no verso de número 15. Lá no verso de número 15, ele diz assim, ó: então saiu o povo para ver o que sucedera. Olha os curiosos, né? Estão querendo saber o que foi que aconteceu. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião, assentado. Ele estava ali assentado tranquilamente aos pés de Jesus. Ele estava ali tranquilamente assentado aos pés de Jesus, continuando a ouvir Jesus e agora amando Jesus, né? E ele estava vestido também, né? Decentemente. Aquele homem que estava todo machucado, todo ferido, agora ele estava vestido, alguém havia levado uma roupa para ele, agora ele era novamente gente igual a todos aqueles que ali estavam, uma pessoa comum. Jesus restaurou a dignidade daquele homem e o colocou como alguém junto da sociedade. Não existe mais diferença agora olhar para aquele homem que andava nu e todo machucado, e agora esse homem está como um outro da sociedade, que pode transitar e ser reconhecido por todos na sociedade. Jesus restaurou a dignidade daquele homem. Jesus trouxe de volta aquele homem para a sociedade. E depois, vestido em perfeito juízo, aquele que andava gritando e que todo mundo tinha medo dele, agora ele estava ali em perfeito juízo, conversando com as pessoas, sendo entrevistado pelas pessoas, né? Provando que aquilo que o diabo tinha tirado dele, sua saúde física e mental, Jesus tinha devolvido para ele. Ele estava ali agora inteiro, ele era novamente uma pessoa na sociedade, ele era uma nova criatura, e aquela coisa do passado já tinha ficado para trás. E para concluir, né, Jesus faz daquele homem, né, alguém que vai anunciar a sua palavra. Ele se torna um missionário. Né? E no versículo de número 18, né, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes, vamos lembrar, suplicava-lhes o que for endemoniado que deixasse estar com ele, né? Vamos lembrar dessa cena aqui. Então Jesus agora, depois de ter feito essa obra gloriosa e maravilhosa, e ter aquele homem com os olhos fixos em Cristo Jesus, né? E todo mundo ali admirado com aquilo que aconteceu, só os donos de porcos, né, que não queriam mais Jesus ali, porque Jesus tinha acabado com o negócio dele, mas é que eles eram materialistas, e Jesus diz, olha, mais importante uma vida do que tudo que vocês têm. Né? Então eles não queriam Jesus ali. Jesus então vai sair daquele lugar. Mas quando Jesus vai sair daquele lugar, aquele homem foi liberto, quer seguir Jesus. Ele quer ir com Jesus. Você já imaginou se você tem um testemunho desse na sua igreja? Mas você tem alguém que tem um testemunho desse para você levar, para mostrar para as pessoas e ele contar o que Jesus fez na vida dele? Quantos outros não poderão crer, né? Mas Jesus disse para ele, não, você não vai comigo não. Apesar do seu testemunho ser um testemunho forte, ser um testemunho poderoso, né? Mas você vai para a sua casa.
você vai pregar para os seus. Né? Jesus liberta esse homem da escravidão, o torna um missionário, mas não o envia para longe, o envia para a sua casa. Amados, muitas vezes nós ficamos pensando em missões, em missionário, em ir para longe, né? E Jesus restaura um homem para que ele esteja pregando na sua própria casa, pregando para os seus. E às vezes nós estamos perguntando, né, onde é o nosso campo missionário, onde é que nós devemos anunciar o Evangelho, né? Onde é que nós devemos desenvolver o nosso ministério, né? Muitas vezes Jesus está falando, olha, é na sua casa, né? É ao redor de você, os seus vizinhos, né? São os seus amigos, seus colegas de trabalho, as pessoas da sua cidade. O Senhor chama uns para longe, mas muitos Ele deixa para os de perto. E esse homem com esse testemunho maravilhoso, era para ele dar esse testemunho dentro da sua própria casa, na sua família. Eu quero concluir aqui, amados irmãos, esse texto nessa noite, dizendo para você que creia. Jesus Cristo está libertando pessoas hoje. Jesus quer libertar pessoas hoje. E Jesus quer confrontar o inferno hoje. E Ele quer fazer isso através da sua vida. Não fique na sua casa. Não fique na sua vidinha ali, né, acomodado. Né? Ouça a voz do Senhor. O Senhor quer te usar. E quer te usar para libertar vidas. Resgatar vidas da morte, do pecado e do inferno. Resgatar vidas que estão escravas do inimigo. E às vezes não estão possessas, mas que estão sim servindo ao inimigo. E famílias estão sendo destruídas, vidas estão sendo destruídas, famílias através da violência, né? O homem, a mulher, as crianças. Famílias estão sendo destruídas através do álcool, das drogas. E só tem um remédio para essas pessoas. O único remédio que essas pessoas têm é Jesus. Se não for Jesus, nada vai mudar. Mas se Jesus estiver presente, haverá uma chance para elas. Nova vida. E as coisas antigas vão ter passado. E as coisas novas virão pela frente. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és o Deus que opera maravilhas, Senhor. Tu és o Deus que visitou essa terra por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. E que entregou a Deus essa missão gloriosa de cura, de salvação e libertação à sua igreja. Meu Pai, nesta noite nós queremos pedir, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, sopra de novo do Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Sopra de novo, Senhor, meu Deus, da ação gloriosa do Teu Santo Espírito, Pai. Para que possamos, ó Deus, ser, ó Pai, a Sua presença aqui sobre a face da terra, Senhor. E que muitas vidas, Senhor, venham a ser restauradas. Muitas vidas, Senhor, meu Deus, venham a ser curadas. Muitas vidas, Senhor, meu Deus, venham a ser libertas, Senhor, através do sangue glorioso e gracioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, Senhor, ó Deus, para a Tua igreja. Aviva, Senhor, meu Deus, a Sua igreja neste tempo, Senhor. E usa, ó Deus, a Sua igreja para que ela possa, ó Deus, confrontar, Senhor, meu Deus, todas as hostes espirituais do mal, Senhor. Ela possa confrontar o maligno, Senhor, meu Deus. E em nome de Jesus, Senhor, vidas sejam curadas, restauradas, Senhor. Vidas, Senhor, meu Deus, sejam salvas e libertas, Senhor, por intermédio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, através do nome de Jesus. Pai, olha para nós, Senhor, e usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.